E é sobre queimaduras que eu converso a partir de agora, porque de acordo com o Ministério da Saúde, pessoal, acidentes com queimaduras em todo o país afetam mais de 1 milhão de pessoas no Brasil por ano. 1 milhão. Mas o que acontece conosco quando a gente sofre uma queimadura? Eu recebo ao vivo o Dr. Felipe Rezende, ele que é chefe do setor de cirurgia plástica da Santa Casa. Pode chegar no Cidade Alerta. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tá. Quanto tempo? Gostei do topete, doutor. Não chega igual ao seu, mas eu tô gostei. tentando, Gostei. Tô tentando. Doutor, a gente acabou de falar, né? Uma mãe com uma criança. A mãe foi se aventurar ali, né, para reacender aquela estrutura da chapa para fazer bife. E pode ser fatal, né, doutor? Não só pode ser fatal, como costuma ser fatal, Rodrigo. Para nós, a cirurgia plástica da Santa Casa, que nós somos o centro de tratamento de queimaduras do estado inteiro, né? Todo o estado drena aqui para Campo Grande, lá na Santa Casa, conosco. O nosso maior vilão é o bife na chapa. Mas isso não é uma briga de agora, não. É uma briga de 20, 30 anos. É um costume regional nosso aqui. Você vai para outros estados brasileiros, eles não têm tanto esse costume. E é justamente o nosso maior vilão por causa que os acidentes acontecem constantemente. E não machuca só quem está fazendo o bife, machuca todo mundo que está ao redor. Porque aquele álcool, quando a mãe vai reacender, quando o responsável vai reacender, ele vira uma granada na mão, explode e acaba acertando todo mundo. Mas, doutor, é isso que eu ia te perguntar, né? Para quem tem essa estrutura, né, do bife na chapa, da chapa ali, culturalmente falando, que é um erro, né, a gente tratar dessa forma, é excesso de confiança, porque a pessoa acha que é tão simples, e o senhor falou, é uma granada, é uma dinamite. Com certeza tem um excesso de confiança, o famoso já faço isso há tanto tempo, nunca me aconteceu nada. Mas em segundo é um pouco da falta de informação da população e não entender que o álcool líquido, ele é quase que como uma munição, ele é quase que como uma arma quando mal utilizado. Eu brigo muito, enfatizo muito que as pessoas não devem ter álcool líquido em casa jamais, para utilizar para culinária nenhuma, para limpeza nenhuma. Tem tantos outros produtos, tantas outras maneiras de você acender o seu fogo, que eu falo que o álcool líquido tem que ser banido de todas as casas. Bom, fui atingido, doutor. Por que em muitos casos, né, até agora recentemente, não foi um caso de bife na chapa, mas eu lembro que deu entrada na Santa Casa uma pessoa com 90% de queimaduras pelo corpo, 90%. Dói demais, né? Uma pessoa com o corpo ali todo queimado, queimaduras de 2º e 3º graus, acaba destruindo tudo, doutor. Por que leva à morte? Assim, a queimadura pensa o seguinte, todo mundo já queimou ou com café quente ou acabou esbarrando no ferro e sentiu uma dor por vários dias, né? Agora você imagina multiplicar isso por uma área corporal muito maior, né? A dor é sim algo assim insuportável, beira o insuportável. Muitas vezes a gente tem que colocar o paciente num coma induzido para ele suportar por alguns dias aquela dor. E por que queima? Porque a pele é a nossa grande camada, um órgão que a gente utiliza para se proteger do ambiente externo. Então assim, o paciente queimou 2º grau, 3º grau, ele perdeu essa barreira de proteção. Então ele perde líquido, ele perde calor, ele não consegue manter a temperatura e vira uma grande fonte para bactérias infectarem. E aí é o começo de um desfecho que geralmente pode ser fatal. Isso numa questão de horas, dias. Um pouco de dias, sabe? Quando a queimadura é por muita extensão, como por exemplo 70% para mais, sim, o desfecho fatal pode acontecer em poucas horas. Mas queimaduras um pouco mais crônicas, quando o paciente vai perpetuando, acaba pegando uma infecção hospitalar, não tem como lidar com isso, sabe? E aí você começa a utilizar antibióticos fortes para tratar, o rim não aguenta. Ele fica muitos dias entubado, o pulmão também não aguenta. Então é uma cascata muito grande, são vários os fatores que podem levar ao desfecho. Por isso que eu brigo tanto para que não tenha álcool em casa, não se queime. Bom, o senhor falou sobre o bife na chapa, né, o álcool líquido. Vamos trazer para uma realidade aqui, para a cozinha, né, para o fogão. Sim. Óleo quente. É a mesma proporção do que um bife na chapa ali em cima do fogão? Não, costuma queimar menos porque ele vai concentrar só onde ele escorreu, né? O clássico do óleo quente ou é braço ou é aqui no tórax, né? É uma área muito menor, por vezes a gente não precisa nem internar, a gente consegue fazer o tratamento no nosso ambulatório. Já o álcool, como ele vai gerar uma explosão, ele vai acertar tudo que tiver ao redor, por isso que a superfície corporal é muito maior. Doutor, me queimei. Bife na chapa ou o óleo de cozinha? Muita gente, eu já vi no meu hall, né, de social, passarem pasta de dente. Não pode, né? Pasta de dente não pode, borra de café não pode. Borra de café? Ih, Rodrigo, já passaram tanta coisa que... Você tá brincando? Café? Já passaram. É assim, o problema geralmente é o vizinho, é o conhecimento do vizinho ou dos mais velhos da família, que eles acham que sabem muita coisa e não é bem por aí. O que a pessoa tem que fazer quando se queimar? Primeiro de tudo é tentar manter a calma. Eu falo tentar porque a gente sabe que não é fácil.
Tentou manter a calma, procura ou chuveiro ou uma toalha quente para justamente abafar aquela região. Mas o chuveiro é na água fria. Qualquer água que for. Qualquer água corrente. Exatamente. E aí sim, a pessoa mais calma do ambiente, se o ambiente estiver controlado e tudo, fazer ligação para o 192, que é o SAMU, ou 193, que são os bombeiros. Tá? Aí sim, vai ter um primeiro socorro adequado para fazer sim medicação para dor no paciente, controlar a temperatura dele com a manta e tudo mais. Só que se você notar em tudo que eu disse é tentar manter a calma. Tem que ter alguém calmo na cena, porque senão essa pessoa ou vai acabar se machucando junto ou não vai conseguir ajudar, que é muito pior. E eu tô com dor, né? A vítima tá com dor, né? Dói muito, Rodrigo. Doutor, qual que é a diferença de queimaduras de segundo e terceiro graus? É um nível que atinge a camada da pele. Nós falamos que, popularmente, dizemos que temos 3 camadas na pele, né? A primeira é essa que a gente vê, todo mundo já se queimou de primeiro grau. Essa queimadura solar, um fim de semana na praia, em Bonito, você vai se queimar, ninguém morre disso, beleza? Segundo grau, ela queimou essa segunda camada, ela não chega, por exemplo, a atingir necessariamente os pelos, as glândulas sebáceas, ela chega na metade ali. Essa de segundo grau faz bolha, dói muito, costuma evoluir de maneira favorável. Já de terceiro grau é quando passou isso, já está na camada de gordura da pele ou até mesmo mais profundo um pouco. Essa não, essa precisa de cirurgia, às vezes múltiplas cirurgias e geralmente deixa sequelas, né? Tanto estéticas quanto funcionais também. Você queimar um braço, você queimar uma dobra de braço, por exemplo, no que cicatrizar você não vai conseguir esticar nunca mais. Mesmo com múltiplas cirurgias você vai ter uma limitação. Então tem gente que acha assim, pô, me queimei, mas eu vou ficar bem. As sequelas acontecem. Bom, deixa eu entender, doutor, o senhor que está lá na parte, né, da Santa Casa, no setor de queimadura, setor de cirurgia plástica, né, da Santa Casa, agora é a nomenclatura. Se explode o bife na chapa, a chapa, né, bife na chapa que é o termo que a gente sempre fala, né? Sim. A temperatura que chega no meu corpo, ela passa de 100 graus? Passa, provavelmente passa. A gente fala que a partir de 40, 50 graus você já consegue provocar queimaduras, né? E no caso de chama mesmo, tranquilamente passa de 100 graus. Doutor do céu, olha, doutor do céu. O senhor está lá no setor, quantas pessoas estão internadas por queimaduras? Nós temos 17 leitos exclusivos para isso, né? A Santa Casa tem toda a estrutura necessária, temos UTI sempre que for preciso. Eu nunca vi, Rodrigo, eu estou lá desde 2016, seja como médico residente, seja como cirurgião plástico da equipe. Eu nunca vi aquele lugar vazio. Eu nunca vi aquele lugar vazio, nunca, né? Nós temos um quarto exclusivo para crianças, que é o que eu gosto de ver vazio, mas nem sempre é a realidade, porque tem muito acidente doméstico também com a criançada, né? Mas o índice de lotação ali geralmente beira os 60%, 70%. Assim como já tivemos épocas, a gente foi preciso colocar até em outros quartos por causa da tamanha população que se queimou. Bom, doutor, tem uma pergunta aqui que chegou pelo WhatsApp. Uso de combustível para acender gasolina, por exemplo, etanol também. Se atingir o corpo, eu começo a pegar fogo, né? Eu começo a me debater. Tem alguma coisa? Eu coloco uma coberta? Eu posso jogar água? Porque uma vez me falaram que se eu jogar água parece que vai ser pior. Não. É que assim, a gente fala que o oxigênio ele é inflamável, né? Exatamente. E na água tem oxigênio? Não. A água é o que vai fazer apagar aquele fogo. É óbvio que nas primeiras tentativas alguém vai começar a bater a mão em cima da pessoa, você rolar. O que você conseguir fazer para apagar é o primeiro passo. O segundo, sim, é uma toalha molhada, é você ir para a água corrente até o socorro chegar. Pessoal, eu vou fazer a pergunta aqui que chegou pelo WhatsApp, mas o doutor já falou, né? Não é para usar álcool líquido, não é para usar. Nesse momento, doutor, o uso, né? Houve ali uma combustão, houve ali uma chama imensa. Jogar terra, imediatamente jogar terra na pessoa. Isso prejudica também, óbvio, né? Eu acho que não chega nem a dar tempo. Areia, terra, acho né? que não dá nem dar tempo, é mais fácil a pessoa acabar rolando, sabe? Mas não prejudicaria de imediato, porque assim, foi uma ação para tentar apagar aquela chama, né? A gente não pode nem julgar e falar que piorou a situação. Ó, tem mais uma pergunta aqui, achei interessante. Repete para minha pergunta, Matheus. Ó, a queimadura no cabelo, né? A queimadura na cabeça. São os mesmos tratamentos? Mesmo tratamento. Lembrando que se a queimadura for de segundo grau profundo ou terceiro grau, a pessoa nunca mais vai crescer cabelo ali naquela região. Não cresce? A cicatriz que vai formar a gente chama de alopécia. Não vai crescer nunca mais cabelo lá, né? Nós geralmente fazemos tratamento, seja uma parte que ainda ficou cabelo, a gente expande e tenta rodar um retalho, ou realmente não tem como mais a paciente vai ficar o resto da vida usando boné ou aceitando aquilo. Bom, eu tô com uma queimadura exposta ali, tô me tratando e aí eu começo a passar, né, coçar a cabeça ou passar assim, né, para aliviar a dor. Diz que contamina ou é mentira? É verdade essa história? Assim, tudo que a gente mexe na queimadura que não for uma orientação médica, tem risco de contaminação. Na cabeça, na boca. Todas são fontes de infecção, né?
a gente sempre costuma passar o mesmo protocolo de atendimento no início, que é uma pomada que é a sulfadiazina de prata, que nela tem antibiótico, por isso não é uma pomada que você consegue ir na farmácia e comprar. Precisa ter a receita médica, né? E muitas vezes ela é o suficiente para tratar essas queimaduras pequenas. Por isso que eu sempre bato muito. Escuta a sua avó que falou da pasta de dente, finge que passou e fica uma convivência com sua avó, mas não passa não. A ferida, né, provocada ali pela queimadura, ela tem que ficar aberta. Eu não posso colocar uma faixa também, é verdade essa história? Não, os primeiros dias a gente costuma colocar a faixa assim. Mas não vai grudar, doutor? Assim, gruda, mas a gente tem algumas técnicas, algumas dicas para justamente facilitar a realização daquele curativo. A própria pomada sulfadiazina não deixa grudar tanto, sabe? Ah, entendi. Mas é que se fica no ambiente exposto, por exemplo, a moscas, mosquitos, pode ser até danoso. Bom, doutor Felipe Rezende, chefe do setor de cirurgia plástica da Santa Casa. Doutor, cumprimente lá toda a sua equipe, né? Tanto de enfermeiros, técnicos, os outros médicos, os pacientes. Dê um abraço bem apertado, né? Fala que o Rodrigão lá tá torcendo por eles, para a recuperação, Por favor, tá bom? Rodrigo. Prazer em revê-lo, sucesso e bom trabalho. Para todos nós. Abraços, viu? Até. Pode ser por ali, doutor. E esse foi o quadro Mitos e Verdades dessa terça-feira.